começar exatamente por esse assunto aí da taxação das grandes fortunas, né? A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de taxação das grandes fortunas, né? Surpreende zero pessoas, né? Um Congresso Nacional formado de homens brancos e ricos, em sua maioria, obviamente iria legislar em causa própria, né? O que me espanta é ter gente pobre que apoia isso, né? Nossa Senhora, os pobres, famosos pobres de direita, e que ficavam nas redes sociais atacando o governo, a esquerda, por conta da taxação de grandes fortunas. Será que é enquanto eles lavam as privadas dos ricos, eles se sentem solidários ao patrão que vai pagar imposto, um pouquinho de imposto a mais? Que isso eu acho incrível, viu? Eu acho inacreditável. Coloca a notícia aí, por favor, Tati. Olha isso, gente. Taxação das grandes fortunas barrada na Câmara. Saiba quem votou a favor e contra. Parlamentares concluíram votação sem aprovar destaque da PLP 108/24, que previa a criação de imposto progressivo sobre patrimônios milionários. Até mesmo tem um pequeno grupo de milionários nos Estados Unidos, no exterior, que apoia a taxação das grandes fortunas. Mas o povo de direita sabe mais do que isso, do que eles, né, gente? Esta quarta-feira, a Câmara dos Deputados decidiu por 262 votos a 136 barrar a proposta de criar um imposto sobre grandes fortunas no âmbito da reforma tributária. A medida apresentada como destaque pelo PSOL buscava aplicar uma taxação a patrimônios superiores a 10 milhões para promover maior justiça fiscal no país. No entanto, a sugestão não conseguiu apoio suficiente para ser incorporada ao texto final da reforma aprovado pela maioria dos parlamentares. Apenas os partidos PT, PCdoB, PV e PSB manifestaram apoio à proposta que visava a inclusão de uma medida no projeto de regulamentação da reforma tributária. O plenário aprovou a reforma, mas o governo optou por liberar sua bancada para que cada deputado decidisse seu voto livremente, enquanto a oposição se posicionou contra. Mas é óbvio, né? Não só oposição e quem vota na oposição. Não vou passar pano para o pobre de direita, não. Não vou passar pano, não. Vota no Bolsonaro, vota no bolsonarismo, porque quer pagar mais imposto e não quer que os ricos paguem. É muito triste, velho. É a famosa síndrome de Estocolmo. O pobre que se acha rico. Muito loucura. O texto base de Mauro Benevides Filho já havia recebido aprovação da Câmara em agosto, restando apenas a análise de destaques, que são seções que podem provocar alterações pontuais no projeto. O relator atendeu a algumas das sugestões apresentadas durante essa etapa da discussão. Partidos apresentaram emendas e destaques. A proposta de taxação incluiria tanto pessoas físicas quanto jurídicas, estabelecendo as seguintes faixas de alíquotas: 0,5% para patrimônios entre 10 milhões e 40 milhões, 1% para fortunas que variam de 40 milhões a 80 milhões, 1,5% para bens que ultrapassam 80 milhões. Gente rica, não é classe média não, viu, gente? Mas o pobre de direita, como tem empatia, como o pobre de direita tem empatia com o rico, hein? É muito engraçado. O pobre de direita não sente empatia com o sem-teto na rua pedindo esmola, mas sente empatia com o bilionário sentado em suas mansões. Que coisa, né? Eu acho muito engraçado. Autor do destaque sobre as regras de gestão e cobrança do imposto sobre bens, deputado Ivan Valente reagiu nas redes sociais à votação que terminou com sua proposta rejeitada. Aprovamos a segunda parte da reforma tributária. Não é a que queríamos, mas é um avanço. Consegui incluir no texto o mínimo de 8% para a transmissão de heranças.
também propus taxar as grandes fortunas, o que renderia até 70 bilhões por ano para o nosso país, tá? Para a educação, para a saúde. O pobre de direita e os seus representados lá no Congresso decidiram que não. Porém, a Câmara corporativista rejeitou um absurdo, né? E aí o deputado Chico Alencar fez essa postagem que eu queria ler para vocês aqui, que fique de lição, né, para o pobre de direita. A Câmara rejeitou hoje proposta do PSOL para taxar grandes fortunas. Não estamos falando de classe média, seria um imposto anual de 0,5% para fortunas de 10 a 40 milhões, 1% entre 40 e 80 milhões e 1,5% acima de 80 milhões. Quando vamos enfrentar a desigualdade? Talvez quando os pobres de direita passarem a votar para deputados, não nos ricos que vão defender o seu próprio bolso, e sim em trabalhadores e em pessoas que vão defender os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, e não em patrões que vão defender, obviamente, o interesse deles. Fica aí, né, o apelo para que no próximo Congresso de 2026 a gente se junte para fazer um esforço coletivo para melhorar essa casa que só tem vagabundo. Está cheio de vagabundo defensor de privilégio lá dentro, né? Os caras das emendas, os seguidores do Arthur Lira e agora desse tal Hugo Mota, tá? Enquanto a gente não mudar o Congresso, o Brasil não vai para frente, gente, né? Vamos fazer um apelo para o pobre de direita, para ele largar esse osso aí, esse osso de capacho, de rico e bilionário. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso, né? Você vai ficar só cada vez mais pobre e abandonado. É muito triste. A gente ri, mas é de chorar um pobre apoiar que os ricos não sejam taxados, gente. Lamentável.